nossa igreja que eu amo tanto, que me abençoa tanto. Eu quero compartilhar com você hoje a palavra do Senhor, que tem sido motivo de transformação para a minha vida. A gente que ministra, prega, é muito árduo, porque isso aqui não é um instrumento circense, e nem isso aqui. Isso aqui não é circo. E tem gente que está fazendo da palavra de Deus e desses microfones instrumento de circo. Não sou melhor que ninguém, e também não sou pior que ninguém, porque estamos todos diante do Senhor. Muitas vezes, refletindo sobre a vida cristã, pensa comigo, olha que interessante. Vou fazer algumas divisões aqui, tá? Aqui onde está esse meu aparelho celular é como se fosse a nossa vida no mundo. Aqui é a nossa vida no mundo. E quando nós estamos no mundo, nós vivemos a vida do jeito que nós queremos viver, da forma que nós entendemos que vivemos, como em Efésios, capítulo 2, o apóstolo Paulo vai retratar: vocês viviam segundo um príncipe da potestade do ar, segundo as inclinações, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e eram por natureza filhos da ira. Mas aí nós chegamos aqui nesse estágio onde está esse meu esboço, e aqui é o estágio da nossa salvação, que a gente tem um encontro com Cristo, e a gente agora é nova criatura, fomos salvos em Cristo. E eu quero falar nesta manhã especificamente para quem é salvo. E se você não for, que hoje o Senhor opere isso na tua vida, no poder do nome de Jesus. Então nós estávamos aqui mortos em delitos e pecados, mortos, e chegamos aqui nesse estágio, nos encontramos, temos um encontro pessoal com Cristo, e parece que a vida encerra aqui. E aqui é o céu, e a gente fica aqui, e aqui tem esse espaço de tempo esperando a morte chegar. Estou errado, pastor? Eu estou errado mesmo? Será que não é assim que a gente vive a vida? A gente está no mundo, a gente tem um encontro com Cristo, e agora a gente fica esperando o dia da morte para ser glorificado e desfrutar do céu. Porque a vida é pesada, porque a vida tem muitas lutas e muitas dificuldades. Mas o Senhor me mostrou essa palavra que a vida cristã não é isso. Em Filipenses, no capítulo 2, no versículo 5, diz assim: tende em vós mesmo o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele subsistiu em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente à morte, e morte em cruz. Tende em vós mesmo o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Esses dias Deus falou isso, deixa o meu coração de uma forma muito profunda. Ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Não é ter um sentimento parecido, semelhante, mas é ter o mesmo sentimento. Porque muitas vezes a gente acha que, devido a chegamos em Cristo e estamos caminhando para a morte apenas, esperando ser salvos quando nós morremos. Mas o Senhor Paulo escreve aqui aos Filipenses: vocês precisam ter o mesmo sentimento
estão fazendo dos púlpitos circos, não têm trazido a real mensagem do Evangelho da vida cristã genuína, que é ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E esse caos de depressão, e esse caos social, e essas falácias, e essas pessoas que nos rodeiam com as promessas e as benesses da vida nesta terra, roubam a verdade plena e absoluta do Evangelho, que nós temos que ter o mesmo sentido. Amém? 1 Coríntios, no capítulo 11, versículo 1, o apóstolo Paulo vai dizer algo muito interessante. E semana passada Deus me deu o desejo do meu coração, eu fiquei impressionado com o que o Senhor me apresentou. Sede os meus imitadores, como eu sou de Cristo. Eu, quando olhava para esse texto, eu achava Paulo um pouco arrogante sobre isso. Porque eu dizia, rapaz, esse cara tem muita fé. Porque sede, olhe para mim, né? Imitem-me, porque eu tenho um padrão que é Cristo. Sejam os meus, como eu sou de Cristo. Eu ficava, mas o padrão é muito alto. E Paulo diz, sabe por quê? Porque a gente tem que ter a Bíblia como um todo. Paulo vai dizer que eu não ajudo a ver alcançado a perfeição. Paulo entendia a sua natureza pecaminosa, a sua limitação na carne. Mas uma coisa eu faço, esquecendo das coisas que para trás ficam, e atentando para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alto, eu continuo caminhando. Mas aí de repente ele fala, mas sejam os meus imitadores como eu sou de Cristo. O problema é que a gente tem uma dificuldade com imitação, a palavra é imitação. Se eu pego um relógio original, aí você compra uma imitação. O que é que nós entendemos da imitação? Que é algo chinês, né? É um chinês, é algo que não tem valor nenhum, né? Imitação é algo barato, é algo perecível, não teve nenhum preço, né? Você vai comprar uma imitação que vale R$1.000, você compra por R$200, mas está parecido, mas não vale. E no conceito da nossa consciência, imitação é algo assim, que não vale nada, um relógio, uma calça, é imitação. Mas isso rouba um pouco do nosso entendimento, quando a gente vem e vai entender o que Paulo está dizendo, com base no versículo que eu li em Filipenses: sede meus imitadores como eu sou de Cristo, e tende em vós mesmos o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Eu quero fazer uma ilustração. Se nós pegarmos uma imagem de ouro, tá? E a gente pegar essa imagem de ouro, pegar uma serpentadeira e começar a talhar, bater essa imagem, para retirar aquele ouro que é original, que é o padrão. E você começa a bater naquele ouro. Começa a bater naquele ouro. Começa a bater naquele ouro e vai saindo os pedaços. E você vai juntando, e você vai juntando, e você vai juntando. E de repente você pega daquele mesmo material e você começa a fazer uma imagem semelhante àquela. É imitação. É imitação. Sim ou não? Quem tem dúvida disso? Se eu peguei uma imagem de ouro e comecei a bater naquela imagem, porque a imitação, queridos, é algo que não é da mesma essência e da mesma substância do padrão. A nossa vida cristã é diferente, porque nós somos a imagem e semelhança de Deus em Cristo Jesus, com a mesma essência e substância de Cristo Jesus. Não com palha nem com madeira, mas com a mesma pureza do Senhor. Nós não somos imitadores de Cristo com um material barato, efêmero e passageiro. Nós somos imitadores de Cristo, da sua mesma realidade, da sua mesma vida, do seu mesmo Espírito e da mesma graça que houve nele. Louvado seja Deus.
É por isso que ele se esvaziou e foi até a morte, e morte de cruz. Para quê? Para que nós pudéssemos desfrutar dessa vida. Vejamos Romanos 13, 14. Mas revestidos de quem? E nada disponhai para a carne no tocante às suas. Revestidos do Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos nos revestir de Cristo, igreja. Não é se revestir de algo parecido, religioso, prosélito, mas nós precisamos nos revestir de Jesus, porque Ele é o cabeça da igreja, e a igreja precisa ser com a mesma substância e essência do cabeça. Você imagina um corpo que está com uma cabeça? Você imagina um cavalo com uma cabeça de elefante? Não existe. O cavalo tem que ter cabeça de cavalo, elefante tem que ter a cabeça de elefante, e a igreja tem que ter a cabeça de Cristo, meu irmão. Cristo como cabeça da igreja. Amém? 2 Coríntios 3. Segunda Coríntios 3, versículo 17 e 18. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor é a liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplamos como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Somos transformados de glória em glória na própria imagem de Cristo. Então, quando nós temos um encontro com Jesus, nós não temos que esperar a morte, nós temos que caminhar para sermos transformados na imagem do próprio Cristo. Essa é a vida da igreja: ser testemunha e andar segundo a imagem do próprio Jesus. Mas ficamos muitas vezes perdidos. Atos 17. Veja sua Bíblia em Atos 17. Atos 17, versículo 24. O que Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo Ele Senhor de toda a terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem dá a vida, a respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites de sua habitação, para buscar a Deus, se porventura, tateando, o posso achar bem, está longe de cada um de nós. Agora, observe o versículo 28. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos como alguns dos vossos poetas pedido, porque dele também somos geração. Porque dele vivemos e nos movemos e existimos. A vida cristã é vivida e existida em Jesus.
vezes temos perdido essa realidade. Nele vivemos, nele que é em Cristo nos movemos. Nós precisamos ter esse entendimento. Vai em Colossenses no capítulo 3. Colossenses capítulo 3. Vamos abrir a Bíblia um pouquinho hoje, porque eu quero confirmar isso contigo, no teu coração, porque é a palavra, meu irmão. Não é ideia humana, é a palavra. Versículo 3, capítulo 1. Portanto, se fosse ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não as que são aqui da terra, porque morreste e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Aí eu fico pensando, não consigo passar um vídeo onde o pastor Luiz, eu acho que ele viu aquele vídeo. Mas postei um vídeo no Facebook. Não nas coisas que são aqui da terra, meu irmão. Se nós morremos com Cristo, se nós formos ressuscitados com Cristo, nós devemos buscar e pensar nas coisas que são do alto, aonde Cristo vive está sentado. Nós não podemos nos distrair em coisas, em questões desta vida, porque nenhum soldado em combate se envolve com as coisas dessa vida. Mas se nós temos a vida de ressurreição, se nós somos regenerados, nós temos que viver uma vida impulsionada para termos a busca por aquilo que é de Cristo, meu irmão. Transformados de glória em glória, revestidos por de Jesus Cristo. Mas tem que ter a bênção, tem que ter a vitória, tem que ter o carro, tem que ter a saúde. Meu irmão, o propósito eterno de Deus é que eu e você sejamos transformados de glória em glória à imagem do seu Filho. Porque você, se não for transformado de glória em glória à imagem de Cristo, vai para o inferno com carro, com dinheiro, com toda a conquista dessa terra, meu irmão. Mas ninguém quer ouvir isso. Desculpa a dureza, mas Deus está sendo duro comigo. Viu, pastor Luiz? Deus disse: cuidado com as suas pregações. Pare. Porque muitas vezes parecemos, sabe o quê? Um berçário que viemos aqui à frente com um monte de mamadeira para colocar na boca dos irmãos. E nós não somos, não temos um berçário e nem temos esse leite, porque a igreja será edificada como ele mesmo. Por isso, eu edificarei a minha igreja. Eu não estou aqui excluindo o poder de Deus, eu não estou excluindo aqui que Deus cura, que Deus salva, que Deus enche com o Espírito Santo. Isso não anula. Agora, nós não podemos colocar os carros na frente do povo. Cristo, Ele é, todas as coisas foram feitas por Ele e para Ele, e nada, absolutamente nada que foi feito sem Ele se fez, porque aprove a Deus que residisse nele, em Cristo, toda a sua plenitude. Porque por Ele fez todas as coisas, inclusive o universo. Nós estamos falando, meu irmão, da maior experiência que eu e você poderemos ter, que Deus deu o seu único Filho amado, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna, porque Deus o exaltou soberanamente sobre todas as coisas, lhe dando um nome que está acima de todos os nomes, para que todo o joelho se dobre, quer no céu, quer na terra, quer no inferno, e diga: Jesus Cristo é o Senhor. E que evangelho é esse, meu irmão? Que evangelho é esse? Eita Deus, é difícil.
conhecemos como bexigas, bolhas, bolas de festinha. Chegamos no núcleo, a bola enche. A gente está ficando. Mas quando vem o pau, quando vem a luta, quando vem a enfermidade, Jesus vai dizer que aquele que edifica sua casa sobre a areia, vem os ventos, vem a chuva, vem os rios e dão contra esta casa. O que acontece nessa casa? O que acontece nessa casa? Ela cai. Mas aquele que edifica a sua casa sobre a rocha, vem o mesmo vento, vem a mesma chuva, vem os mesmos rios, mas a casa não, porque a rocha é Cristo, a nossa base é Cristo. Paulo vai chegar em Coríntios, estava tendo adultério, estava tendo prostituição, estava tendo roubo, estava tendo um irmão lá que pegou a sua madrasta, teve relações sexuais com sua madrasta, estava tendo um monte de confusão na igreja de Coríntios. Como a gente fala aqui, o bicho pegando, confusão, fofoca, disse-me-disse, mentira, falta de perdão, prostituição, adultério. Parece a igreja de hoje. Aí Paulo, quando começa a escrever, se não estiver enganado, na primeira carta de Coríntios, capítulo 3, ele vai dizer o seguinte: gente, nada eu quis saber de vocês e de vós, a não ser Cristo e esse dele crucificado, porque ninguém pode colocar outro fundamento sobre o qual já está posto Jesus Cristo. Eu quero saber de problema não, meu irmão. Eu quero saber o seguinte: Paulo está dizendo, você é salvo, Cristo está na tua vida. Porque se eu for tratar dos seus problemas emocionais, do problema de separação, do problema da falta de dinheiro, do problema da traição, do problema do adultério, mas com pessoas que não têm Cristo, é perda de tempo. Tem crente que tem que se converter, irmão. Porque o seu coração, aonde está o teu tesouro, aí também estará o teu coração. O tesouro não pode ser mulher, não pode ser filho, não pode ser dinheiro. Nós só temos um tesouro, aonde a traça e a ferrugem não podem tocar. Esse ouro depurado é o Senhor Jesus Cristo. Ele, nós não podemos negociar, meus irmãos. Eu gostei da palavra, quem abriu aqui agora, não sei o nome, que estava falando sobre os dízimos, que nós não devemos nos distrair. Essa é a palavra correta, distrair em Cristo. Nós precisamos urgentemente ter essa paixão por Jesus. Eu sinto do Senhor esse peso sobre minha vida. Eu disse: Senhor, eu preciso voltar a pregar sobre Jesus. Eu começar já com o pastor Wenzel. Porque o Evangelho, o que é o Evangelho, igreja? Não toque, não coma, não beba. Isso não é o Evangelho. O Evangelho são as boas novas de salvação. 1 Coríntios, no capítulo 15, vai dizer o que é o Evangelho. Que Jesus morreu, como diz as Escrituras. Que ressuscitou, que foi sepultado, como diz as Escrituras. Mas que ressuscitou, como diz as Escrituras. Isso é Evangelho, morte, sepultamento e ressurreição. Colossenses, no capítulo 3 ainda, versículo 12: revestivos, pois, como herança de Deus e amados, santos, eternos, a festa de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e de longanimidade. Perdão, no versículo 11: onde não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem circuncisão, bárbaro, simples, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Versículo 15: seja a paz de quem? Ao árbitro em vossos corações, ao qual também foram chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de quem? Instruímos e aconselhados mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos
irmãozinhos e irmãs espirituais. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, seja a paz de Cristo e Cristo em todos, meu irmão. Cristo em todos, a paz de Cristo e a palavra de Cristo. É fácil identificar uma pessoa que não está pegando Cristo. Vem aqui na frente, quem está no teu problema. Vem aqui na frente. Gálatas, no capítulo 1. Gálatas capítulo 1, vamos ver a experiência de Paulo. Versículo 15. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, sem detença, não consultei carne e sangue. Não sei se você observou um detalhe aqui no versículo 16. Revelar seu Filho em mim é diferente de revelar seu Filho a mim. Qual a diferença de em mim e a mim? Tem muita gente que aprende sobre Cristo. Quantos milagres Jesus fez? 5 pães, 2 peixinhos no alto do homem, no começo e no fim, a estrela da manhã, a rosa de Saron, 24 milagres, leprosos. Tem gente que conhece tudo isso, mas Paulo está dizendo que Cristo foi revelado nele. Cristo foi revelado em mim, não há. Porque muitas vezes Cristo está aqui, na cabeça, mas esse Cristo tem que descer para o coração e tomar conta da nossa vida de tal forma, meu irmão, que aí é a minha experiência pessoal hoje, de tal forma que quando tu passa teu cartão de crédito, tu vai pagar, de tal forma, meu irmão, que quando tu olha para o teu irmão, tu tem humildade de olhar para ele. De tal forma, irmão, que tu pensa 2 vezes para não escandalizar o nome do Senhor. Porque quando Cristo é revelado em nós começamos a ter um padrão da essência daquele. Um monte de gente caindo em pecado. Eu tenho estado desde esses dias, conheço um irmão. Se eu trouxer esse irmão aqui, meu irmão, vai para dentro. Vou para dentro. Vou. Eu não é metade da graça do irmão. Esse irmão me procurou. É um homem de Deus. Eu não estou falando aqui com desdém, com superioridade, mas estou falando aqui com tristeza, que eu tenho acompanhado e só eu sei desse fato. Vou comentar aqui, porque vocês não conhecem lá no contexto daqui da região. Esse homem, um homem de Deus, que vem aos cultos, que tem uma graça, mas esse homem, a sua esposa começou a viajar, passar muito tempo fora. Esse homem, ele começou a ir na conselheira Eliá e se relacionou com uma prostituta. Me chamou para conversar, me confessou o pecado dele. A primeira, eu disse: isso é mentira mesmo. Pelo amor de Deus, diz que é mentira. Eu não aguento passar por isso. Não é mentira. Eu fiquei sem dormir, porque eu tenho um carinho muito forte, especial por ele. Conheço apenas há 17 anos. Passou o tempo, esse irmão me procura de novo. Preciso falar com você, ele fala.
Ele diz assim: eu caí de novo, Flávio. Disse: de novo, amigo. Disse: de novo, agora eu fiz algo pior. Ele disse: pior que isso. Eu vi um travesti, não suportei e tive relações sexuais sexuais. Aí meu chão caiu de novo. Recentemente fui procurado novamente, ele me confessou de novo. Até conversei com o pastor Luiz para ele tentar ajudar, mas ele não quer. Tem tanta gente assim, com o microfone na mão. Isso aí, para de musicar. Não, mas se minha esposa souber, se o meu pastor souber, se meu irmão tem em vós o mesmo sentimento, eu nunca toquei em mulher, eu nunca adulterei, mas já falei nessa igreja com a minha esposa sentada aqui na frente, e esse homem me ajudou muito. No período que eu saí da igreja, e o meu coração foi tomado de tantas tentações, era tanta mulher, era tanta coisa na minha vida. E quando você procura, e quando você clama, e quando você faz diante do Senhor, e quando você está na igreja, entendendo o propósito da igreja, a graça do Senhor te alcança e te dá autoridade de eu chegar aqui nesta manhã, diante do nome do Senhor, e dizer: Ele me livrou do laço do passarinheiro. Mas o orgulho é tão forte, irmão. O orgulho é tão prepotente, essa desgraça desse orgulho, que não deixa de ter. Porque Jesus, irmão, Jesus estava ali, ia para a cruz, sabia que ia para aquela cruz. E quando chega diante de Judas, estava ali Judas, estavam os discípulos, Jesus vai lavar os pés dos apóstolos. E sabia que Judas ia morrer. Mas disse: não, Judas fica aqui, a cabeça vai ser só dos homens. A gente não quer pedir perdão. A gente não quer pedir perdão, a gente fala mal, a gente deseja mal, porque esse irmão não vai embora. Porque eu trouxe um exemplo muito justo. Pecado, isso. Mas João vai dizer: se você não ama o seu irmão, você é assassino. Não amar o irmão é ser um assassino. Porque como é que você diz que ama a Deus a quem não vê e odeia o seu irmão a quem você vê? Porque a realidade de Cristo, que é uma cabeça, tem que ter uma realidade com a igreja, meu irmão. Tem gente que quer viver uma vida, aí eu quero agora fazer um parênteses aqui com esses palhaços, como o irmão falava ontem, esses que fazem entretenimento no culto, que está pensando que tem agenda, meu irmão, fazer 30 shows por dia, gente cair, expulsar demônio. Jesus vai dizer que: Senhor, em teu nome eu sei, Senhor, em teu nome eu preguei, Senhor, em teu nome eu fiz 5 milhões de CDs, Senhor, em teu nome eu fui para a Europa, Estados Unidos, França, Inglaterra, Senhor, eu fui para a África, Senhor, eu fui para o Paraguai. Eu não te conheço. Eu não te conheço. Você que pratica a iniquidade. Sabe por quê? Por isso que hoje na igreja do Senhor, esse desejo de ser revestido de Cristo. Porque se você se revestir de religião, de psicologia, de filosofia, de todos os assuntos que estão na tua cabeça, você vai continuar sendo o mesmo religioso. Porque o Senhor, quando olha para mim e para você, Ele não quer ver Flávio Gomes não, meu irmão. O Senhor não sabe nem quem é Flávio Gomes. Eu vejo o meu filho, o sangue do meu filho, o sangue, a vida, o Senhor do Espírito, nova criatura. Porque no Kairos de Deus já aconteceu, irmão. Aqueles que estão em Cristo são nova criatura. As coisas velhas já passaram e esse que tudo se fez novo.
Jovens, santifiquem-se. Santifiquem-se diante do Senhor, porque a geração de vocês é perversa. Não deixe a convicção de vocês. Não deixe nenhum homem tocar no seu corpo, jovem, menina. Isso é templo do Espírito. Esse evangelho que ele quer pregar, irmão. E eu não estou aqui como autoritarista, porque nesses dias o Senhor disse: eu preciso que você se converta. E sabe qual foi a minha oração para estar aqui hoje pela manhã? Senhor, me enche só para pregar amanhã no pastor Benson. Não, Senhor, eu quero fazer uma pregação muito bonita. Não, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou um indigno, miserável. Essa é a oração. Fariseu publicano: Senhor, eu dou o dízimo, eu jejuo, eu dou a alfarista. Senhor, eu sou o cara, Senhor. Eu vou para o culto do livro, na terça, quarta, quinta, sexta, eu faço teologia, eu dou dízimo, Senhor, eu pago minhas contas um dia. Senhor, eu trato bem meu pai, minha mãe, eu tenho dívida. Aí o orgulho, sabe por quê? O problema do orgulho: você, quando está bem, o orgulho chega com você e vamos estar juntos. Olha, você é bonito. Você é uma moça bonita, viu? Vê a Rebeca na sua Facebook, suas curtidas lá. Postou uma foto, né? Chamado selfie. Bonito. Aí você, os amiguinhos, moça bonita, inteligente. Ninguém coloca um versículo, né? Bonito, menina bonita, menino bonito. Mas você tem que ter o sentimento novo do Senhor Jesus. Eu não ia ministrar sobre isso hoje pela manhã, meu Deus, eu não gosto de falar isso. Esse é o meu sermão. Esse foi o que Deus mandou para vocês hoje pela manhã. Nós precisamos. Hebreus capítulo 1. Vamos ver algumas coisas importantes da vida desse Cristo. Hebreus capítulo 1. É um texto muito rico, mas eu vou destacar o versículo 9. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos seus companheiros. Eu, quando meditava esses dias, nesse versículo foi como se fosse uma espada afiada no meu coração. Se eu desenvolvesse direitinho, está aqui. Amas o quê? Amas o quê? E odeias o quê? Sabe qual é o detalhe aqui? Muita gente ama a iniquidade. Eu não vou dizer nem que odeia a justiça, mas não vive a justiça de Deus. Aí quer ter óleo. Aí quer ter óleo. Olha como fala algo do Cristo. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso, por causa disso, por consequência disso, o teu Deus escolheu dentre os seus companheiros ungido de glória. Só amando a justiça de Deus. Não é a sua justiça não, viu, querido? Porque a minha, a sua justiça está pedindo isso, é a justiça de Deus. É o caráter de Deus no seu Filho em nós. Quando nós amamos essa justiça e paz, é possível odiar o
texto diz: se você tem como odiar a iniquidade, tem como ter nojo. Porque Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego disseram no seu coração firmemente: não nos contaminaremos com os manjares do rei. Decidiram firmemente não se contaminar. O pecado já é a porta para subtrair dominá-lo. Quando a gente começa a odiar a iniquidade, sabe por que a gente não odeia muitas vezes a iniquidade? Porque a iniquidade é boa. Boa no dia, no sentido agradável. Eu não vou dizer que pecado é ruim, o pecado não é ruim. O pecado é bom. Adulterar é bom. Deixa eu abrir um parênteses aqui, que parece que a gente está falando de uma coisa que não é bom, não. O pecado é bom. Ganhar um dinheiro ilícito é bom. É uma situação difícil, o cara chega a dar um jeitinho aqui. Lava-me,
precisa buscar o coração. Ele está pedindo aqui, ó. Volta lá. Purifica-me com sopa, ficarei por lava, e mais tranquilo que a neve serei. Só Jesus, meu irmão, pega você, desbotado, sujo, e eu, mais frio, pecador e pecado, e nos torna mais alto do que a neve. Só Jesus Cristo. Só Jesus Cristo. Não há outro, nem uma religião, nem um psicólogo, nem um profeta, nem um missionário, nem um apóstolo. Só Jesus. Segue, por favor. Faz-me ouvir de novo, júbilo de alegria, os ossos que esmagados escutarão, Senhor. Versículo 9: esconda os teus rostos, meu pecado, e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, o coração puro. Ó Deus, renova dentro de mim o Espírito Santo. Eu estava orando esses dias por esse versículo aqui, ó. A vida cristã, que eu disse para você, quando você chega em Cristo, tem que orar por isso aqui. Crie um coração puro. Porque bem-aventurados limpos de coração. Por quê? Porque verão a Deus. Porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Versículo 11: não me expulse da tua presença, nem me tires de mim o teu Santo Espírito. Sansão estava brincando, fez festinha, fez brincadeira, desobedeceu o pai, e vinha, destruía, e matava, e pegava jumento, matava 1000 homens. Isso diz que quando Davi vai pegar só o seu segredo, tem uma parte lá, em Juízes, no capítulo 16, se eu não estiver enganado, mas enfim, na parte do texto diz assim: e ele não sabia que o Espírito Santo já o tinha abandonado. É porque chegar aqui, meu irmão, e viver uma vida cristã sem o Espírito Santo, sem esse óleo, irmão, não tem fundamento não, querido. Não tem fundamento. É religiosidade. Como é que eu posso viver uma vida, irmão, sem o Espírito Santo de mim? Como é que nós podemos viver uma vida sem óleo? Eu não estou falando aqui, irmão, de unção, não, tá? De língua estranha, não. Isso aqui é língua estranha. É a vida de salvação brotando dentro de nós. É a vida de Cristo, o óleo da alegria. As lutas vêm, mas você está ali envolvido. Você está ali envolvido porque esse óleo, e o óleo não só traz poder, mas óleo também traz um perfume. Óleo também traz perfume, traz uma fragrância nova. Muitas vezes chegamos na igreja sujos, fedidos, mas fedido meu lixão da mão me pega. Mas quando nós temos uma experiência com Cristo, a gente unge com óleo e começa a limpar nossos feridos. E todo mau cheiro do pecado, e todo mau cheiro do velho homem vai saindo, vai vindo uma nova fragrância, uma graça de glória. Em glória, é de glória, em glória. Versículo 12: devolve a alegria da tua salvação e sustenta-me com o Espírito pronto a obedecer. Toda essa volta para chegar nesse versículo aqui. Tem tanta gente deprimida, muita gente deprimida, porque perdeu. Devolve, é porque perdeu a alegria da salvação. Essa palavra salvação no hebraico ela tem como sentido algo amplo ou aberto, daquilo que prende ou restringe, um contraste à opressão, o desligamento do povo passado. A palavra Yasha no hebraico, salvação é trazer você para um lugar de resgate amplo, tirar
já você não aprende. Projeta para mim, por favor, Hebreus 3, se liga, por favor. Hebreus 3, versículo 1. Presta atenção comigo nesse versículo. Sabe como começou toda essa ministração aqui? Com esse versículo. Esse versículo foi como se fosse uma marreca na minha cabeça. Fazendo um monte de coisa. Presta atenção aqui. Portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, fixem os seus olhos, pensamentos em Jesus, apóstolo e sumo sacerdote que confessamos. Eu vou ler na minha versão. Diz assim: por isso, santos irmãos que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo do sumo sacerdote da nossa confissão. Quem? Tem tanta gente distraída de Jesus. Tem tanta gente que Jesus não arde mais. O que está ardendo são coisas, não uma pessoa. Eu estive as coisas de todo novo nome de Cristo Jesus. Esse evangelho não dá ibope, não projeta, não leva aos grandes eventos, mas Jesus esvaziou desse vício. Não usando como usurpação sexual a Deus, para morrer na morte da nossa cruz. Como é que está o teu coração em relação a esta salvação? Como é que está o teu coração em relação ao Senhor Jesus? Apocalipse 3:20 diz que esse estou a porta e bato. Se alguém ouvir a minha porta e abrir, eu entrarei e estarei com ele e ele comigo. Jesus está onde? A porta, fora da igreja. Ele está chegando para a igreja. Eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar e você abre. Você quer abrir o seu coração? Mas eu sou salvo, eu não estou falando de salvação do inferno, mas eu estou falando da salvação dessas coisas. Amar a justiça, odiar a iniquidade, vai fazer com que Deus me unja e te unja com óleo da alegria do que mais